Namastê! Sejam bem-vindos a mais um aulão. O aulão de hoje vai ser sobre não ter vontade de transar, seja você, ou seja as pessoas que você se relaciona, ou então a libido quando tá baixa, né? Vamos conversar sobre possíveis causas do que pode estar deixando essa libido mais baixa e também possíveis soluções, né? Alternativas para aumentar esse fogo, tá bom? Hoje, sexta-feira 13, queria colocar uma musiquinha aqui, mas ai, não consegui, meu computador não tava lá muito essas coisas. Então, não consegui abrir a musiquinha, vamos sem musiquinha mesmo. Fernando, boa noite. Vou esperar mais uns minutinhos até o pessoal ir entrando. Essa semana tivemos 2 aulões, né? Porque semana passada eu tive algumas questões de saúde. Então, essa semana viemos no combo. E aí, vamos recapitulando. Então, no último aulão, a gente falou sobre. Eu dei uma das aulas do curso de massagem tanto que eu falei para vocês escolherem qual vocês preferiam, que eu disponibilizar uma parte da aula para vocês aqui gratuitamente. E o pessoal escolheu respiração para ajuda da entrega, da presença, né? Foi uma aula super legal, assim, vários feedbacks super lindos. Falando do. Deixa eu ver se eu lembro que sentiram vibração, que sentiu as mãos esquentando. A gente falou sobre essa energia do coração, né? A questão da respiração, quando a gente vai deixando ela mais fluida. O pulmão, ele tá aqui pertinho do coração, né? Então a gente vai liberando também essa energia do coração, vai trazendo mais energia e disposição para a pessoa. E isso, inclusive, se relaciona também com a nossa aula de hoje, né? Eu nem tinha escrito isso aqui, deixa eu até escrever depois quando eu falar sobre as possíveis soluções. Eu também hoje ia ser uma aula só teórica, mas agora eu tive a ideia de fazer uma prática no final. Tô escrevendo aqui que eu tenho uma colinha, porque às vezes são tantas ideias e coisas que eu tenho pra falar pra vocês. Então, bora lá, vamos começar o nosso aulão de hoje. Primeiro, né, essa questão de não ter vontade de transar, tem algumas pessoas que se consideram assexuais, que não tenha o desejo de transar, né? Resumindo, assexual é isso. Só que dentro dessa assexualidade, às vezes tem pessoas que têm zero vontade e às vezes tem pessoas que têm, mas com algumas condições, né? Por exemplo, no caso de demissexuais, são pessoas que têm o desejo se tiver ou precisa ter uma conexão emocional, um vínculo, alguma coisa assim para poder ter esse desejo aparecer. Hoje eu não vou falar no caso de pessoas assexuais, porque eu acho que talvez realmente hajam pessoas que não têm vontade. Isso não necessariamente é um problema, é só uma característica da pessoa. Eu costumo dizer, né, que um problema só é um problema quando isso é um problema, né? Se ali isso incomoda a pessoa, se isso é uma questão na relação, enfim, aí é uma questão para ser olhada. Mas o que eu vou falar aqui é que tem pessoas que às vezes até pode ser que se considerem assexuais ou não se considerem, mas tem uma fase ali que não tem tido muita vontade de transar, ou mesmo durante aí a vida sexual, às vezes não teve experiências muito legais, enfim, foi achando que o sexo não é uma coisa tão boa. Enfim, vamos falar aí sobre várias possíveis causas, né? Cada pessoa é única e às vezes tem um combo de fatores aí que influencia nessa libido. Drica, Nathalie, boa noite, sejam bem-vindos. Então a gente vai falar sobre as possíveis causas e também sobre essas possíveis soluções, né? E soluções eu quero colocar muito entre aspas, porque assim, volto a repetir, só é uma questão se for uma questão pra pessoa, né? Não tem é certo a pessoa que transa sempre, é errado a que não transa. Não é, né? Se você não quer transar nunca, isso tá tudo bem pra você, tá tudo bem. Mas eu tô imaginando as pessoas que estão vindo aqui, talvez considerem, deixa eu colocar aqui mais retinho,
considerem, talvez queiram olhar para isso, né? Que talvez haja alguma questão aí por trás para ser olhada, né? Para a pessoa poder aproveitar e desfrutar mais da sexualidade. Esse é um tema que eu recebo muito, muito, muito na clínica. Gente, nossa, eu tô falando aqui desenfreadamente, eu esqueci de me apresentar, porque eu tô vendo que talvez hajam algumas pessoas novas por aqui. Deixa eu aproveitar e perguntar, quem tá chegando aqui num aulão comigo pela primeira vez, coloca por gentileza hashtag novinho, novinha. E quem já veio em outros aulões comigo, coloca hashtag bruxão ou bruxona. Pra eu saber aqui quem já me conhece, sabe como funciona, ou quem tá chegando aqui pela primeira vez. Coloquem aí, por gentileza. Às vezes eu me empolgo e esqueço de me apresentar, e vocês ficam pensando, quem que é essa pessoa, gente? Por que ela tá falando isso? Essa semana também tiveram pessoas novas que entraram no meu Instagram. Eu tinha uma outra conta do Instagram que foi excluída, assim, do nada, por falar sobre sexualidade. E aí eu tô recomeçando aos pouquinhos. E aí às vezes tem gente que segue na outra conta, às vezes que não, chegou agora. E aí, vocês são novinhos ou já são bruxões e bruxonas? Quem tá chegando aqui pela primeira vez, às vezes eu demoro pra receber a mensagem de vocês. Juliana, boa noite, seja bem-vinda. Bom, pra quem tá chegando agora, então, eu vou me apresentar rapidamente e a gente já começa a aula, tá? Meu nome é Yara Ramires, eu sou terapeuta tântrica, também sou analista bioenergética, que é um tipo de terapia corporal, que tem a parte da análise, da conversa, da interpretação, mas também tem esse olhar pro corpo, pra respiração, pras tensões musculares, enfim. E eu gosto muito da área de sexualidade, principalmente porque eu tenho uma certa facilidade, eu gosto de falar, sempre gostei de falar sobre isso. E também porque eu sinto, assim, acaba que eu recebo muitas pessoas que às vezes até já fazem terapia, tal, mas têm dificuldade de falar sobre sexualidade. E eu agradeço por terem, geralmente, uma certa facilidade de falarem isso comigo. Então, eu resolvi investir mais nessa área de sexualidade, né, de conversar, de trazer temas relacionados a isso. Mas tanto Tantra quanto análise bioenergética, eles não falam só sobre sexualidade, mas também olham para essas questões, né? E eu gosto muito de olhar para a sexualidade de uma forma integral, porque eu acho que o indivíduo, ele não é... as coisas não são separadas, né? Uma coisa é a vida sexual, outra coisa é a vida profissional, outra coisa é a vida afetiva. Tudo tá se interrelaciona, né? Quando uma pessoa vem pro meu consultório trazendo uma questão sexual, eu converso com ela e eu percebo que geralmente tem muitas coisas ali relacionadas. Às vezes a pessoa tá com uma questão financeira, às vezes ela tá com uma questão no relacionamento, não tá conseguindo conversar direito com o parceiro ou com a parceira. Às vezes aí tem questões, né, da própria vida pessoal, de autoestima, de inseguranças, enfim. Tudo isso vai afetar a sexualidade. Assim como também quando a gente tem uma sexualidade que pode estar aproveitando mais, desfrutando mais, vivendo uma sexualidade que te dê mais satisfação, que você tá se entregando, curtindo, aproveitando, tendo bastante prazer, isso também interfere nas outras áreas, né? Te dá aquela energia, aquela disposição, aquela pele brilhante. Então, eu acredito que a sexualidade, ela é uma fonte aí de energia, né? Que quando a gente tá bem nessa área, ela acaba ajudando em muitas outras áreas também. Então, resumidamente, eu sou um pouco disso tudo. Sou formada em outras técnicas terapêuticas também. Atualmente faço graduação em psicologia. Mas o meu foco aqui é através desses dois caminhos do Tantra e da bioenergética para falar com vocês, tá bom? Claro que as outras coisas também, às vezes, atravessam, né? Então vamos lá, hoje tá um pouquinho frio aqui em São Paulo, não sei se vocês são de São Paulo também, então tô com o meu casaquinho aqui, que é quase um cobertor. E vamos começar o nosso aulão, então. Eu gosto de aulões, pra quem tá chegando pela primeira vez, interativos, gente, porque eu não tô vendo a carinha de vocês. Então quando eu dou uma aula ao vivo, eu adoro dar aula, eu olho muito pras pessoas, como que estão as reações delas, né?
Às vezes, tipo, eu tenho uma carinha assim de pergunta e tal, e é muito mais fácil. Aqui eu não tô vendo, eu só vejo quando vocês entraram. Então, por favor, perguntem, comentem, coloquem carinhas, emoticons, tudo isso facilita muito para poder aprofundar e direcionar para vocês que estão aqui nesse sexta-noite sextando comigo. Beleza? Eu quero realmente poder oferecer aqui tudo que eu puder para vocês, tá bom? Então essa participação, essa troca é muito importante. Vocês me confirmem uma coisa, como que tá o meu áudio para vocês, a minha internet que às vezes dá umas falhadas, tá bom o som e o vídeo para vocês? E confirmem isso por gentileza. Está bom, beleza. Combinado, vamos começar aqui então o nosso aulão. Possíveis causas, né, dessa libido mais baixa. Então, a primeira coisa, assim, quando alguém me traz isso numa sessão, eu não tenho tido muita vontade de transar. A primeira coisa que eu pergunto é, mas como que você costuma ou costumava transar? Gente, às vezes a gente absorve por uma questão da cultura, da pornografia, de, sei lá, das próprias relações, que existe um script de transar, né? Tô falando várias vezes essa palavra, espero que o Instagram não me derrube. Existe um script, geralmente, que a gente faz um upload aí, um download, que beijo, mão no corpo, mão no genital, para algumas pessoas sexo oral e depois penetração. Me digam aí se vocês não aprenderam esse script do que é sexo. Claro que às vezes, dependendo da relação, nem tem beijo na boca, nem tem a mão no corpo, nem tem sexo oral, às vezes vai até direto pra penetração. E o que acontece? Muitas vezes, e aí eu percebo que isso acontece mais com o público feminino, não que não aconteça com o público masculino também, né? Porque acho que as repressões sexuais, enfim, os tabus em relação à sexualidade acontecem pra todo mundo, mas às vezes de forma diferente, de acordo com o teu gênero, enfim. Para a maioria das mulheres, o que acontece? Ou a gente ouve desde muito cedo, assim, né, que se você não transar com o cara, ele vai te largar, ele vai arrumar outra, porque é seu dever como companheira, como isso. Tem muitas coisas que a gente foi mudando, mas isso daí ainda fica no nosso inconsciente. Então, a gente, dentro desse script, né, que às vezes... Nossa, até lembrei de uma outra história que eu vou contar aqui pra vocês. Tá escrevendo. Gente, a cada história aqui que eu vou lembrando os causos de atendimento. Enfim, e aí a gente vai aprendendo que tem esse script, só que às vezes você não tá curtindo muito aquele script, né? Às vezes, por exemplo, no caso de mulheres cis, né, que tem vagina, para serem penetradas, precisam ter uma lubrificação, precisa ter uma excitação, e nem sempre também a gente quer. A gente pode ter excitação, pode ter penetração, pode ter... desejo, lubrificação, e não necessariamente também ter vontade de penetração. A penetração é uma possibilidade dentro do sexo. Então, o que eu quero, assim, se vocês conseguirem compreenderem, não sei, refletirem sobre isso, eu já vou considerar que a minha missão de hoje está dada, que é lembrar, relembrar, reaprender, aprender que sexo não é penetração. A penetração é uma das possibilidades dentro de uma relação sexual, né? Na maioria dos filmes pornôs que foram feitos por homens e para homens, dentro de toda uma construção machista que às vezes é prejudicial até pro próprio homem, né? Que nem essa coisa de que o homem tem que estar sempre com ereção, que tem que ter um pau desse tamanho, que blá 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 blá, uísca sachê. Ou seja, prejudicial até mesmo pros próprios homens. Mas dentro da pornografia, geralmente é muito vendido esse lugar, né? De que o foco do sexo é a penetração.
E às vezes ali é um oi, oi, dá uma batida na bunda e já mete. Gente, e a vida real não é assim, né? Tem muitas coisas que mostram no pornô que é muito diferente na vida real. Nem sempre a pessoa tem um desejo de penetração, nem sempre a pessoa até pode gostar da penetração, mas precisa de um tempo para se excitar, né? Mesmo quando a penetração é via anal, também precisa vir um desejo, precisa haver uma excitação. E a excitação, ela precisa que o quê? Essa área esteja cheia de sangue, cheia de líquidos, de lubrificação, enfim. Então, para isso acontecer, precisa de um tempo. Essa questão do tempo é muito importante também. E esse tempo, ele precisa ser preenchido de estímulos prazerosos, né? Eu gosto muito de falar que a gente não dá prazer para ninguém, o que a gente dá são estímulos. Por quê? Porque a capacidade de sentir prazer é de cada pessoa. Então eu posso ali, uma pessoa, eu posso dar uma mordida no pescoço, essa pessoa adorar, e dar uma mesma mordida no pescoço de outra pessoa e ela não gostar. Então morder no pescoço não é dar prazer, é um estímulo que para uma pessoa pode ser bom, para outra pessoa pode não ser, né? Então o que a gente pode dar? Estímulos. Por que eu tô falando tudo isso? A questão é, como que a gente tem vivido a nossa sexualidade? Se você tá preso nesse script, você tem vivido uma possibilidade de prazer, né? Que pode ser que às vezes dê certo, às vezes não dê, né? Dê certo entre aspas, assim, né? Às vezes seja gostoso, às vezes não seja, às vezes seja parcialmente gostoso. Pode ser que a pessoa esteja gostando do beijo, esteja gostando da mão no corpo, esteja gostando do sexo oral, mas não queira a penetração. Então, estar preso nesse script às vezes pode acabar sendo um problema. E por isso que eu também não concordo, fiz até um Reels esses dias, não sei se vocês viram, que é esse lugar de quando tem uns terapeutas aí que vendem técnicas pra enlouquecer seu parceiro. Gente, eu não concordo isso, por quê? Porque não existe uma técnica que funcione pra todo mundo. E se você acha que existe essa técnica e você tenta aplicar e ela não dá certo, você acha que o problema é você ou o problema é o seu parceiro. Quando, na verdade, as técnicas estão aí pra nos inspirar e não necessariamente uma pessoa precisa ter prazer com a técnica, né? As técnicas são possibilidades. Então, esse script aí, beijo na boca, sexo oral, penetração são possibilidades, lembrem disso. E cada uma dessas possibilidades também pode ser explorada de diferentes formas, né? Quem aqui tem vida sexual ativa pode se lembrar, e pode ser que tenham penetrações que tenham sido gostosas, outras que não. E isso vai depender de várias coisas, do seu estado de espírito daquele momento, da posição, da velocidade, enfim, né? De várias coisas. Então, o primeiro ponto da nossa conversa de hoje é isso, pensar como que tem sido a relação que você tem vivido, né? São relações que geralmente você faz coisas que você quer, ou você acaba aceitando a relação só pra não incomodar o seu companheiro, a sua companheira, né? Você aceita só porque você acha que é sua obrigação. E isso vai diminuir a tua libido com certeza. Inclusive tem um termo que se chama autoabuso. Eu acho um termo um pouco pesado, mas infelizmente a gente aprende muitas vezes, né? As mulheres principalmente aprendem esse lugar da gente ceder o nosso corpo para satisfação do outro. Gente, isso é muito pesado, isso, né, foi construído aí ao longo da nossa história por muitos e muitos anos. A gente tá no processo de romper com isso, mas isso ainda é muito forte, esse lugar da gente permitir que o outro faça com a gente coisas que não necessariamente a gente quer, que o nosso corpo quer, mas a gente, né, às vezes fica com medo de dizer não, em incomodar, em chatear, em perder a outra pessoa. Às vezes esse medo também de perder faz com que a gente se submeta a coisas que fazem mal pro nosso corpo. E aí o que acontece? A gente vai traindo o nosso corpo, traindo os nossos desejos, traindo os nossos limites, traindo as nossas necessidades. E aí o nosso corpo, para não sentir a dor dessa traição, ele vai se desconectando, a gente vai se desconectando do nosso corpo para não sentir a dor, só que a gente acaba também não sentindo prazer por conta dessa desconexão. Isso faz sentido pra vocês? Vou tomar uma aguinha. E isso é explicado até a nível fisiológico também.
né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente vive situações desconfortáveis, né, principalmente ao longo da nossa infância, a gente vai diminuindo a nossa respiração para não sentir, às vezes, um olhar de briga, uma repressão muito forte, nessa coisa de fecha as pernas, não pode isso, não pode aquilo, não se toca, não corre, não grita, não... E a gente vai prendendo o nosso corpo, contraindo os músculos, diminuindo a respiração, pra quê? Pra não sentir essa angústia da reprovação, do medo do abandono. E aí a gente diminui um pouco esses sentimentos desconfortáveis. Só que aí o que acontece? O nosso corpo ele vai diminuindo as capacidades de sentir o desconforto, mas diminui também a capacidade de sentir prazer, afeto, né? Alegria. Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui. Oi, Jorge, querida, tinha visto que você entrou aqui. Mar, boa noite também, seja bem-vindo, Luci. Mas o medo não é também estar numa zona de conforto? Não entendi. Pode me reescrever pra... Não entendi a sua pergunta. Como assim o medo, zona de conforto? Faz sentido, gente? Faz. Então reflitam, como que é? E aí quando você observa, eu ia contar depois a história, mas eu já vou contar agora. Eu tive um cliente que ele foi casado por 20 e pouco, quase 30 anos. Aí ele me procurou, que ele já tinha separado, e ele foi tentar ter uma relação com uma outra mulher, e aí ele falou que broxou, e aí, né, acabou aquela relação, ficou com muita vergonha e tal. Aí eu falei, tá, mas na hora que você broxou, o que você fez? Aí ele, o que eu ia fazer? Aí eu falei, tem outras formas, né, ali de explorar a relação sexual. Aí ele, mas que outras formas? Meu pinto não tava funcionando. Em outras palavras, né, porque às vezes a pessoa tem vergonha de falar assim explicitamente. Mas ele falou, mas não tava funcionando, o que mais que eu ia fazer? Aí eu falei, você podia tocar, né, beijar, fazer sexo oral, enfim. Aí ele falou, você diz assim, né, de enfiar a língua lá dentro? Aí eu... não necessariamente, né? A vulva ali, a parte de fora da vagina, tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Aí, mas o que pode ser feito? Enfim. Aí, gente, moral da história. Esse cara, ao longo de quase 30 anos casado, dá até um negocinho no coração de pensar. Ele não sabia que a vulva tinha outras partes que não o buraco da vagina. Ele não sabia. Eu peguei um mapinha, meu computador já tava ligado, né? Mas eu abri uma parte lá, mostrei uma vulva. Aí ele falou assim, nossa, mas todas as vulvas têm todas essas partes aí e tal. Aí eu falei, sim, com diferentes tamanhos, diferentes cores e tal, mas sim, né? Geralmente tem aqui os lábios externos, internos, clitóris, uretra. Aí ele falou, nossa, mas eu nunca reparei. Ou seja, claro, eu não tô dizendo que isso é uma culpa de ninguém, né? Isso é o fruto da repressão sexual, a gente não conversar sobre sexualidade, isso é um tabu, da gente aprender muito com filme pornô, enfim. Um fruto de várias coisas, né? Que, enfim, não dá pra culpabilizar uma pessoa só. Mas a questão é que imagina a pessoa que foi casada com ele por 30 anos, talvez nunca tivesse sido explorada, pelo menos por ele, ali na região da vulva. Eu não sei se ela se explorava, né? Mas quando você se explora e você descobre outras coisas que você quer, geralmente a gente tem vontade de compartilhar com outra pessoa e mostrar também o que você gosta, né? Então, tô trazendo essa historinha pra contar pra vocês como que é muito louco que às vezes a gente não tem ideia de que não tem conhecimento mesmo de algumas coisas, né? E por isso às vezes eu falo coisas que parecem básicas para algumas pessoas, mas porque para outras às vezes elas, né, dentro dessa... Quais são os lugares que a gente teve para desenvolver, para olhar, para falar de verdade sobre sexualidade? Se eu não assim, eu sempre gostei de estudar sobre isso, de praticar também, enfim.
Mas mesmo assim, é muito difícil. Às vezes eu fiz um curso de análise bioenergética, gente, de 4 anos. E a análise bioenergética é uma teoria que, a princípio, ela foi inspirada nos trabalhos de Reich, que falava muito sobre sexualidade. E em 4 anos, eu lutei bravamente pra gente ter, sei lá, umas 3 aulas sobre sexualidade. Porque a repressão, ela é tão forte que quando a gente vê, a gente é consumida por isso. Né? E a gente vai driblando esses assuntos que às vezes são desconfortáveis de falar, porque todos nós temos questões em relação a isso, mesmo terapeutas, professores, temos questões em relação à sexualidade, né? Voltando aqui para as possíveis causas. Então, essa questão, né? Como costuma ser o sexo? É o primeiro ponto. Além do que eu falei do autoabuso, também tem a questão de abusos mesmo, né? Quando a pessoa, ela sofre abusos sexuais, pode ter uma parte do corpo dela que também ela fica travada nesse trauma, né? Como se fosse um congelamento interno e a energia não vai pra lá, porque uma vez que a energia, que o sangue vai pra lá, ele pode reacessar essas dores, esses traumas. Então isso pode facilitar também o aparecimento de algumas disfunções, né? Como o vaginismo, que é a dor para penetração, dificuldade de manter ereção, ou ereção retardada, ou ejaculação precoce, enfim. Muitas dessas disfunções podem ter, não só, mas podem também ter alguma relação com abusos sexuais, e aí, enfim, é importante esse lugar de trabalhar isso dentro de uma terapia. Outras causas, dificuldades, problemas na comunicação. Eu gosto muito de dizer, gente, que assim, o sexo não começa só na relação sexual, né? E essa comunicação, ela tem a ver com o antes, o durante e o depois. Então, assim, se a pessoa... uma outra história que eu vou contar depois, mas eu vou contar agora também, porque eu acho importante ir exemplificando, né? Eu já fui casada. Quando eu era casada, a gente tinha algumas dificuldades de dividir as tarefas da casa. Isso era uma coisa que me broxava muito, assim, gente. Pra cada pessoa pode ter coisas que brocham mais ou menos, ou que excita mais ou menos. Pra mim, a questão, assim, de não conseguir dividir, assim, tarefas de casa é uma coisa que pra mim é muito broxante. Porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de fazer coisa de casa, eu faço o que tem que fazer. E quando a outra pessoa não faz, isso me traz um lugar, assim, de me sentir, sei lá, usada, injustiçada. Isso são coisas assim que me incomodam profundamente e a minha admiração, a minha libido vai lá pra baixo, né? Porque a excitação, ela tem muito a ver com a admiração também, né? Quando a gente admira, tem uma coisa que pulsa, você fala assim, nossa, que interessante isso. Isso mobiliza aí a tua energia sexual também, né? Então, pra mim, isso era uma coisa que atrapalhava muito. E acontece, eu vejo isso com outras clientes também, né? Problemas, às vezes, que tem no relacionamento que não necessariamente tem a ver diretamente com o sexo, acabam interferindo no sexo, né? Às vezes uma palavra atravessada que não foi bem conversada depois, dificuldade dessa divisão de tarefas domésticas ou cuidados com os filhos... Enfim, outras coisas, às vezes projetos que tem em comum e também estão com questões ali pendentes. Então podem ter várias coisas aí que afetam. Então, como que essas coisas precisam ser olhadas, né? Às vezes, só o fato de você olhar pra isso, tem pessoas que já conseguem conversar, pra outros é mais difícil. É interessante pensar numa terapia ou individual para trabalhar essa questão da comunicação, ou uma terapia de casal. Ou então tem algumas técnicas como a CNV, né, comunicação não violenta, que também pode ajudar nesse lugar de aprender como comunicar melhor. E aí pensando também nessa comunicação durante a relação sexual, reparem na diferença, assim, se eu falo pra uma pessoa assim, nossa, você nunca faz sexo oral em mim, olha como é diferente do que eu falo assim, nossa, eu gosto tanto quando você faz sexo oral em mim. Vejam que o desejo é o mesmo, receber sexo oral. Mas a forma que eu tô pedindo, comunicando, expressando o meu desejo é diferente. Um é no lugar do que eu gosto, do que eu estou pedindo, do que eu gostaria. E o outro é no lugar de uma cobrança, de um você é ruim porque você não faz, você não me ama porque você não faz. E às vezes a gente vai com essa
amargura porque a gente já tantas vezes não teve as nossas necessidades atendidas, principalmente na nossa infância, mas aí em outros momentos da nossa vida e às vezes até nessa relação, que você já vai com um lugar assim de muita coisa acumulada. Então, terapia para olhar para essas coisas acumuladas. A CNV também ajuda muito e vai percebendo ao longo desse dia a dia e em medidas homeopáticas aí, olhando para essas questões que não foram comunicadas, como é possível ir trazendo isso para a primeira pessoa, né? Por exemplo, às vezes teve algum dia que você talvez não queria transar e não conseguiu falar. Em vez de você falar, aquele dia você transou, você me fez querer transar e eu não queria. Então, calma. Claro que pode ser que tenha acontecido uma situação de abuso, que você não estava podendo, você estava inconsciente, você tinha bebido, você tinha dormido, é uma questão. Agora, se você não conseguiu falar no outro dia, não é que precisa se culpar. Não quero trazer aqui como um lugar assim de a gente encontrar culpados, não é isso. Mas eu tô aqui num lugar de tentar que a gente possa se responsabilizar pela parte que nos caiba, né? Então, o que foi que você não conseguiu falar? Talvez agora experimentar nesse lugar de trazer para a primeira pessoa. Eu gosto disso, eu tenho um pouco de dificuldade de falar, às vezes não consegui falar naquela hora, mas sabe, assim, tem algumas coisas que pra mim eu não gosto tanto, né? E não precisa entrar num lugar de ruim, de julgamento da outra pessoa. Traz pra você, tem coisa que você simplesmente não gosta, ou tem coisa que você gosta. E aí, isso é uma coisa que a gente também precisa ter um pouco de cuidado, porque se a gente traz muito feedback negativo durante a relação, isso pode acabar também interferindo na libido da outra pessoa. Porque, querendo ou não, gente, receber uma crítica, entre aspas, porque mesmo que eu fale assim, eu não gosto de, sei lá, de mordida na orelha. Eu posso não gostar, mas a outra pessoa, às vezes, ela faz tão ali achando que tá agradando. Se eu falo que não gosta, às vezes ela pode receber como um... você fez uma coisa que me fez mal. Você não sabe me dar prazer. Você não sabe como a pessoa vai receber aquilo. Então, às vezes, dependendo... você pode dar um jeito de não fazer aquilo. E às vezes, dependendo do conteúdo, se você não conseguir muito falar bem na hora, você pode falar num outro momento, né? Num lugar que você ali não esteja... Porque às vezes na relação sexual, como a gente já tá afetado por tantos medos, pressões, cobranças, inseguranças, essas críticas podem acabar deixando a gente muito inseguro, ou deixando a outra pessoa muito inseguro na hora. Então, assim, né? Tato, bom senso, não tem uma regra que vale pra todos, né? Mas uma das possibilidades é esse lugar de você falar num outro momento que não seja durante a relação sexual. Claro que às vezes você tá ali numa relação casual, que você não fala naquela hora, não vai falar mais, né? Aí cabe a você avaliar. Mas uma das possibilidades é você comunicar de uma forma não verbal, né? Sair, não fizer, se a pessoa insistir, aí você pode deixar mais nítido, né? Eu não gosto disso, né? Mas sempre trazer pro teu lugar, pro que você gosta e pro que você não gosta. Deixa eu reescrever aqui. Eu percebi que não transo pra ter prazer sexual, e sim pra ter contato próximo com o outro. Que percepção maravilhosa. Sabe que isso é muito comum. Tem alguém aqui que se identifica ou já se identificou em algum momento em alguma transa por isso? Tem um livro que, se eu não me engano, é No Poder do Toque, mas não tenho certeza, que fala exatamente isso, que muitas vezes as pessoas, elas, por aprenderem que só podem ter um contato corporal, um contato íntimo de, não sei como dizer, de maior qualidade, de maior entrega, de maior contato, enfim, na relação sexual, elas acabam indo pra relação sexual pra ter isso. E isso é uma questão, né, gente? Por que a gente precisa de uma relação sexual pra ter isso? Né? Eu sei que é uma coisa, assim, que é estrutural, que é cultural, mas acho que a cultura também ela pode ser revista e reconstruída a partir do que a gente vai experimentando, se permitindo, construindo nas nossas relações, né? Então, é interessante a gente se perguntar isso. Por que eu não me permito ali ter outras formas de contato mais próximo que não seja somente na relação sexual, né? E mesmo na relação sexual,
quais são as coisas que a gente pode transar também porque a gente quer ter contato, e aí você pode escolher o que tem dentro dessa transa também, né? Que aí eu vou dar uma ampliada nisso que você trouxe. Eu não sei qual que é o teu nome, que aqui tá travessia do avesso, né? Não sei qual que é o teu nome. Mas você trouxe um ponto muito importante. Às vezes a gente tem uma vontade ali de ter um beijo na boca, um carinho, um se esfregar, um ficar de conchinha. Isso pode ser considerado uma transa, né? O que define que é uma transa, o que não é? Não sou eu que vou definir isso aqui. Acho que é uma coisa muito de cada um sentir, né, naquele momento. Mas o que define? É quando tá nua? É quando não tá? É quando põe a mão no genital? É quando não põe? Né? O que é? Não sei, a sexualidade é algo muito amplo. Então também como que é isso? Como eu sei que é uma coisa cultural, essa cobrança de que a relação acabe numa penetração ou algo assim, eu gosto de comunicar pra pessoa, olha, tô vontade aqui de a gente dormir juntar, mas eu não sei se eu vou querer transar, não sei se eu vou querer penetrar, tudo bem pra você? Eu já falo antes, porque pra pessoa... Eu acho que não precisaria, mas eu já vivi tantas situações em que a pessoa presumiu que porque eu queria dormir junto, queria estar junto, eu tava querendo penetrar e depois ficou naquela coisa incômoda, a pessoa tentando, eu falando que não, a pessoa insistindo. Sabe aquela coisa chata? Que eu tendo a, às vezes, comunicar isso antes. E às vezes, gente, até assim... Por exemplo... Tem uma questão também, que às vezes a gente quer não ficar roçando, né? E não necessariamente também a penetração. E aí, né, o roçar também pode transmitir doenças. Então, às vezes uma coisa que eu falo também, por exemplo, é... eu queria pôr... Vamos pôr preservativo e tal, mas eu não sei se eu quero necessariamente penetração, mas só pra gente poder ficar mais relaxado. Então, assim, esse lugar também de você ir... E comunicando pra outra pessoa que você quer, que você tá sentindo, que você tá desejando. E, enfim, a outra pessoa também. E aí vocês irem criando o que dá em comum aí, né? Entre vocês. Outras possíveis... Eu tinha pensado em fazer assim, ó. Falar sobre causas, contar histórias e depois falar sobre soluções. Mas vocês estão vendo que eu tô misturando tudo. Eu já tô falando caos, já tô falando solução, já tô contando histórias, mas é porque eu acho que assim fica... O que vocês estão achando disso? Tá ficando muito bagunçado, gente? Ou tá rolando aí pra vocês? Me deem um feedback, por gentileza. Às vezes eu tento essa coisa de estruturar, mas o meu cérebro ele funciona como uma teia, exatamente como o Tantra faz. Eu penso nisso que já conecta com aquilo, que já lembra da história, assim... E às vezes eu vou trazendo isso de uma forma assim mais espontânea, mas às vezes não sei se isso pra vocês é legal, se pra vocês às vezes fica confuso. Pra mim tá bom assim. Tá bom, mas vão me falando que a gente vai se adaptando, vai construindo essa aula também nessa troca, tá bom? Outras causas. Deixa eu aqui pegar minha colinha. Acho que eu fui falando nesse lugar, né? Que é como costuma fazer o sexo. Nesse lugar de desconexão, quando você costuma fazer muito coisas que você não gosta. E aí você vai se desconectando do teu corpo, né? Se desconecta da dor, mas também do prazer. A questão do abuso, do autoabuso. Esses problemas na comunicação. A questão de que o sexo não começa só no ato sexual, né? Também... E aí, esse lugar de sexo não começa só no ato sexual, eu gostaria de fazer 2 adendos. Da responsabilidade individual e da responsabilidade do casal. Tem algumas coisas que depende de cada pessoa olhar pra si, quer dizer, como você tem cuidado da tua saúde, né, do teu corpo físico, do teu emocional, do teu financeiro... Você tem feito coisas que te dão prazer? Porque, gente, o sexo não precisa ser a única forma de você sentir prazer, né? Porque também isso cria uma dependência muito forte daquilo ali. E aí, se começa a ter qualquer problema ali dentro da relação sexual, minou todas as suas fontes de prazer. Então, vira uma pressão muito forte. Então, você tem investido em outras coisas que te dão prazer, você tem investido em hobbies, explorado novas coisas que te animam, que ativam a tua energia. Você explora sozinho, faz
se toca o teu corpo, se masturba, descobre coisas que te dão prazer, descobre formas de se tocar que sejam gostosas pra você. E você comunica essas coisas que você gosta, que você não gosta, que você tá descobrindo. Isso tudo é uma responsabilidade individual. Uma coisa que acontece muito, infelizmente, é clientes que chegam e falam: ah, meu parceiro não me chupa do jeito que eu gosto, não me masturba do jeito que eu gosto, ah, eu não gosto do jeito que ele mete. Tá, mas e qual é o jeito que você gosta? Às vezes a pessoa não sabe, também não é culpa dela, não é culpa, porque isso é um fruto, de novo, dessa repressão sexual. Mas é nossa responsabilidade ir atrás disso. A gente aprende, não sei vocês, mas eu aprendi a investir não sei quanto na minha vida pessoal e profissional. O tanto que eu já fiz de cursos nessa vida não tá escrito. Eu estudo há uns 11 anos terapias, assim, na escola que eu tava, fiquei 6 anos fazendo todos os cursos possíveis que tinha lá dessa área integrativa. Todos os cursos que te aparecia de reiki, de yoga, de meditação, de vivências em grupo, tudo que aparecia eu fazia de curso. Aí uma hora eu falei: gente, mas como que pode? Eu invisto tudo isso na minha área pessoal e profissional, e quanto que eu tô investindo na minha vida pessoal? Eu não me autorizava, eu achava que eu só podia investir, eu só podia viajar se fosse trabalho ou estudo. Eu só podia pagar um curso se fosse me dar algum retorno financeiro ou algum desenvolvimento de conhecimento. Eu não sei se vocês também passaram por isso, né? Mas isso é o que foi ensinado a mim. Agora, eu percebendo isso, é minha responsabilidade construir ou reconstruir um caminho para novas saídas, né? Ah, tem algumas áreas que não estão tão legais, não. Eu vou investir, invisto em terapia. Nossa, eu faço muitos anos de terapia e me ajuda muito em muitas coisas que eu não aprendi aí, com os meus pais, com a sociedade, enfim. Então é importante a gente também pensar em quanto que a gente está investindo de tempo, de energia, de dinheiro, em coisas para nossa vida pessoal, para o nosso prazer, para os nossos relacionamentos, para descobrir o que você gosta, né? Não dá pra esperar sentado que a outra pessoa adivinha. A gente, infelizmente, principalmente as mulheres, assim, aprenderam que... Eu fico, às vezes, falando nós, porque, assim, me considero uma pessoa não binária, mas por muito tempo eu me considerava uma mulher e, enfim, fui criada como uma mulher, então, né? Também tenho várias dessas questões, muitas eu já tive também. A gente foi muito criada pra pensar que... ai, quero um príncipe encantado que saiba tudo que eu gosto, que adivinhe, né? Nossa, ele... meu Deus, eu não precisei falar nada e ele fez tudo que eu queria. Parece que leu meus pensamentos. A gente cria essa fantasia de que a pessoa, né, tem que ter uma bola de cristal, gente. Ninguém vai descobrir todas as suas fantasias. Claro que às vezes aparece alguém que rola ali uma química e tudo mais... mas isso é de uma parte. A pessoa não vai saber de todas as suas necessidades em todas as áreas e sempre, né? Então é importante essa responsabilidade individual. E em questão da responsabilidade do relacionamento, esse lugar também, como que tá a relação em si, né? Como que tá a admiração, como que tá o cuidado, como que traz essa divisão fazer, eu sinto que esse lugar do dar e de receber, ele tá equilibrado, né? Como que tá esse lugar também do brincar, do instigar, né? E não tem uma regra. Tem gente que fala assim: ai, você precisa usar uma lingerie e tal, aí você precisa comprar produtos eróticos. Não tem uma regra, gente. Pode ser que pra uma relação, pra um casal ali, uma lingerie faça muita diferença. Pra outro casal, X. Pode ser que para uma pessoa o que instigue, sei lá, seja fazer uma viagem juntos, seja fazer brincadeirinhas no celular, seja mandar nude, eu não sei, para cada pessoa, para cada casal, pode ter uma coisa que instigue mais, né? Então também esse lugar de pensar qual que é a responsabilidade do casal, né, do nós, buscar ali coisas que continuem alimentando esse fogo, né? Então é isso, lembrem que tem a responsabilidade individual, como eu alimento esse fogo do meu prazer, da minha libido de viver, e como também instigo esse nós, né? É muito legal, não sei se vocês gostam disso, eu acho muito legal conversar sobre sexo, fora do sexo, perguntar o que a pessoa gosta, fala que você gosta, se você tem fantasias, fazer planos junto, mesmo que não necessariamente vá realizar,
Mas isso vai ali criando, né? Às vezes fazer uma playlist juntos, ou mandar ali uma pose, vamos experimentar essa posição, sei lá, essa coisa de ir falando, né? Vai atiçando esse lugar também do desejo, né? Dessa brincadeira, enfim. Faz sentido pra vocês, gente? Como que tá? Eu tô me falando. Tem muitas, claro, que podem ter causas hormonais, tem outras questões também, né? Eu tô trazendo, assim, as mais comuns que chegam até o meu consultório. O diálogo entre o casal sobre a relação sexual ainda apresenta muita dificuldade. Dialogar sem machucar é o que eu mais escuto na clínica. Sim, Anderson. Realmente, a questão da comunicação, como eu falei, existem várias formas de trabalhar essa questão da comunicação, né? No curso de massagem tântrica que eu dou, eu não ensino só técnica, eu trabalho também essa questão de comunicação. Até da massagem. Vou dar um spoiler aqui, pra quem vai no curso. Tem uma coisa que eu trabalho na massagem, que é a pessoa que tá recebendo ter o seu lugar de estar ativa, expressando através do corpo onde ela quer ser tocada. Por exemplo, esse é um dos exercícios que eu dou dentro do curso de massagem tântrica. Porque às vezes a gente acha também que o lugar de receber é um lugar que você tem que aceitar tudo que a outra pessoa vai dar. E não. É importante esse lugar também de você, a partir do que a pessoa vai fazendo, você, nossa, que tá gostoso. Aí você vai mostrando com o teu corpo, vai com o som, com o gemido, com a respiração. Enfim, então esse é um lugar também, a comunicação também tá nesse lugar corporal. Como que eu expresso o que tá gostoso, porque isso reforça que a outra pessoa continue fazendo aquela coisa. Isso estimula, né? Inclusive, dentro da psicologia, chama comportamento reforçador. Então é muito interessante esse lugar da gente realmente aprender a comunicar tanto corporalmente quanto verbalmente. E verbalmente tem essas técnicas da comunicação não verbal, comunicação não violenta, que eu recomendo muito também. Além do próprio processo de terapia, que eu acho, né, muito importante também pra gente aprender, inclusive, a se escutar, a melhorar nossa comunicação com a gente mesmo. Essa é uma grande questão. Tinha uma professora minha que falava, né, desse chakra da garganta, que ele tem a ver com a gente, com a comunicação e com a verdade. E com a verdade, principalmente com a gente mesmo. Porque às vezes a gente se engana, né? A gente tenta se enganar. Ah, eu sei que isso aqui não é bom pra mim, mas vou fazer não, porque não tem problema. Sabe assim, essas mentirinhas que a gente conta pra gente mesmo, isso aqui faz muito mal pra nossa garganta. Muito mal pra nossa voz, enfim. E já quando a gente tá, assim, sendo sinceros com a gente, né? Assim, esse lugar a gente... quando a gente se comunica mais, assim, com a gente mesmo, isso vai deixando até a voz mais gostosa, né, assim, a garganta, né, a boca fica mais úmida também, esse lugar. Inclusive, eu não sei se vocês sabiam disso, mas a saliva, ela tem muito a ver com prazer também. Pode ver quando a gente pensa em uma coisa gostosa, saliva, assim, ó. Nossa, hoje eu recebi um nude, gente, que eu fiquei salivando, Senhor amado. E pode reparar também que bebê, cachorro, né, que assim tem um lugar assim mais de abertura pro prazer, a salivação ela acontece muito também, né? Então, deixa eu ver o que vocês escreveram. Hanna, boa noite. Sim, sim. Gente, eu vou fazendo tantas conexões que às vezes eu demoro pra receber a mensagem de vocês. Quando vocês escrevem um sim, eu já nem lembro o que vocês responderam. Sim. Me desculpem aí. Deixa eu contar mais um último caso aqui pra vocês. Eu tinha um cliente que ele tava sem transar fazia, se eu não me engano, 6 anos. Eu sei que fazia alguns anos, era menos de 10. Eu chuto que eram 6 anos. Ele era casado há 20 e poucos anos. Enche a boca d'água. Que delícia, né? Vou até tomar uma água aqui. Enfim, esse cliente já tava há alguns anos sem transar. E aí, nessa investigação de tentar entender por que... E esse cliente, gente, ele é muito interessante, porque ele chegou pra mim, porque ele
queria, assim, uma massagem tanto que é pra aliviar, assim, pra ter o prazer dele lá e tal. Eu falei, olha, eu não trabalho dessa forma, né? Eu trabalho de uma forma mais terapêutica, tal, você quer experimentar, enfim. Aí ele, tá bom, quero experimentar. Ele já tinha feito várias massagens em casa de massagem, dessas massagens que a pessoa fica se esfregando, enfim. E aí eu falei, ó, se você quiser experimentar, o meu foco é outro, mas, né? E aí ele topou. Enfim, fez terapia comigo uns 2 anos, esse cliente. E aí uma das coisas que ele foi revelando, né, ao longo dessas sessões, foi essa questão que ele estava sem transar com a companheira há mais ou menos uns 6 anos. Aí a gente foi investigando, e acabamos percebendo que tinha ali uma questão que em algum momento eles conversaram, os dois ficaram depois com vergonha de falar sobre isso e nunca mais se tocou no assunto e muito menos se fez, né? Tinha uma questão ali que ela tinha pedido pra ele fazer exames assim de IST de rotina, coisa assim. E aí ele ficou com medo de fazer, tá? Porque, gente, vamos falar a verdade, dá medo de fazer, né, exame de IST, porque às vezes isso é positivo, né? A gente finge. Tem muita gente que prefere não fazer, tipo, fica com medo de fazer, porque tem o medo de que se der positivo. Enfim, isso acionou o medo dele e, claro, acionou outras coisas que a gente foi trabalhando na terapia também. A questão é que ele não quis falar que tava com medo de fazer. Ela também não falou mais nada e depois, quando a gente foi trabalhando na sessão, eles começaram a voltar a conversar, enfim, olha como a terapia, gente, eles voltaram a conversar de tantas coisas e aí, inclusive, ela revelou pra ele que ela também tinha questões, que ela também tava na menopausa, também tinha vergonha de falar sobre isso, enfim. Ai, gente, esse cliente, é muito linda a história dele. Moral da história, eles voltaram depois a transar. E assim, não só voltaram a transar como era antes, né? Ele fala, meu, descobri agora, 60 e poucos anos, como que é transar, assim. De ficar se tocando, de ficar se fazendo massagem, se esfregando, tendo penetração não necessariamente com o pênis ereto, enfim, várias coisas aí que fomos... que fui trazendo de inspirações para ele durante as sessões, né, de ideias que ele pudessem praticar e também exercitando esse lugar de trabalhar a comunicação, de perceber, porque, gente, às vezes uma coisa assim mais difícil do que a gente comunicar, às vezes é a gente perceber. Por exemplo, no caso desse cliente, ele nem tinha percebido que ele estava com medo e por isso que ele não falava sobre isso. Né? Isso é muito comum. Às vezes a gente nem percebe um sentimento ali que tá acontecendo. E aí a gente acaba passando por cima, né? Não comunica porque a gente nem percebe. Então, é por isso que eu trabalho muito nos atendimentos individuais, nos cursos, esse lugar do autoconhecimento. Nesse lugar de você perceber... Eu sempre trago muitas meditações, respirações, nesse lugar de você se sentir, reconhecer os teus sentimentos. O que você quer? O que você sente? O que o teu corpo tá te dizendo? Como que tá a tua respiração? Não buscar uma técnica fora, porque não existe técnica que funcione para todo mundo. As técnicas são coisas para nos inspirarem, mas cada pessoa... tem ali os seus desejos, suas necessidades, seus sentimentos, que tem muito a ver também com as suas histórias, né? Vocês gostam quando eu trago os causos aqui pra vocês, gente? Eu tenho tanto causo de atendimento. Eu gosto de trazer, claro que eu não vou mencionar, né, o nome das pessoas, obviamente, só o meu que eu falo mesmo. Mas porque às vezes é legal a gente falar, nossa, aqui eu já passei por isso, ou nossa, né? Vai ajudando a gente a pensar como que todas essas coisas, na verdade, fazem parte da nossa vida, né? Vamos falar da melhor parte, gente, que é as possíveis soluções. Quero trazer algumas ideias, inspirações pra ir ativar a libido de vocês ou dos seus parceiros. Vocês querem saber ou já tá bom por aqui pra vocês? Ângela, boa noite, seja bem-vinde. E aí, vocês querem saber, gente, as possíveis soluções e inspirações para ativar a libido de vocês? Luna, Lohan, Luciana, Mar, Jorge, Hanna.
Eu adorei que agora as lives a gente consegue saber o nome das pessoas que estão assistindo a gente. Anderson, Drica, Fernando, Ângela. Falem comigo, gente. Ai, desculpa, tava aparecendo. Não tava rolando aqui. Quero sim. Beleza. Então, bora lá, que essa é pra melhor parte da live. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Quero dar 2 recados pra vocês. Na verdade, é um pedido. Eu faço um aulão por semana. Atualmente tá sendo de segunda à noite. Pode ser que eu precise mudar o dia, mas por enquanto tá sendo de segunda à noite. Semana passada eu não tava bem, por isso que eu tô dando esse aulão hoje pra substituir da semana passada. E uma coisa que eu peço, se vocês estiverem gostando do aulão, é de tirar print e postar nos stories de vocês. Quando vocês tiram um print, que é apertando o botão desligar e de menos ao mesmo tempo, isso tira uma foto da tela. Quando vocês tiram um print e marcam nos stories de vocês o print, colocam o meu arroba, isso primeiro que me ajuda a saber que vocês estão gostando, né? Isso é um reforço. Pra mim falar, massa, viu que vocês estão ouvindo, estão curtindo. E ajuda a gente também a levar pra mais pessoas, né? Porque às vezes tem pessoas que têm vergonha, não sabe direito o que é o tantra, o que é bioenergética, tem curiosidade pra saber sobre sexualidade. A gente, às vezes, tem tanto tabus que a gente tem vergonha de já chegar num curso, numa coisa assim. Então, esses aulões, ele é eu acho, né? Imagino, não sei, vocês podem me confirmar, que acaba sendo uma forma das pessoas poderem ir se abrindo para esses temas. E aí, se isso fizer sentido, aí depois vocês podem ir aprofundando, né, no que fizer sentido para vocês de curso, enfim. Mas acaba sendo uma boa porta de chegada. Então, ajuda muito quando vocês tiram um print e colocam nos stories de vocês. Mas marca meu arroba, Yara Ramirez _terapeuta, para eu poder ver. Tá bom? Por gentileza. Podem tirar na hora que eu estiver falando mesmo, assim, bem espontânea. Finge que eu nem pedi pra vocês. Que eu gosto muito de ver quando vocês me marcam. E também podem escrever a parte que vocês mais gostaram. Aí, às vezes, escreve uma dica que eu dei aqui e já escreve lá para as outras pessoas verem também, poderem usar e abusar dessas dicas, tá bom? Fiquem à vontade. Então, bora lá, vamos para as possíveis soluções. Ah, tá, o outro recado que eu esqueci de falar é que nesse domingo agora eu vou dar um curso livre de massagem tântrica, que inclusive, né, é também esse curso que para trazer mais inspirações para as pessoas explorarem aí na vida pessoal delas, nos relacionamentos, enfim, novas formas de tanto de se receber pro afeto, de se abrir para receber o prazer, receber estímulos que às vezes a gente tem muita dificuldade também de receber, né? Principalmente quando a gente a gente cresceu com pessoas que às vezes não tinham muito tempo, disponibilidade de fazer carinho, de dar atenção, enfim. A gente cresce com essa dificuldade de receber, mas é algo que a gente pode aprender ao longo da nossa vida. Então o curso também é esse espaço para você perceber que você merece receber carinho, receber colo, receber dengo, né? Toques de diversas formas. Essa massagem 5 elementos é porque são toques desde o mais profundo até o mais sutil, regido pelos elementos da natureza, que dão diferentes sensações. Aí cada pessoa pode perceber, eu gosto mais profundo, gosto mais sutil, aqui eu gosto mais assim, gosto mais assado. E também trabalhar esse lugar de comunicar o que você gosta, soltar som, expressar seus gemidos, enfim, muitas cositas, tá? Depois, no final, quem quiser saber mais, eu passo mais algumas informações do curso. Vai ser nesse domingo. Mas vamos aqui, então, para as possíveis soluções. Seguinte, a primeira ideia que eu quero dar para vocês aqui é uma meditação que chama meditação Kundalini. Quem aqui conhece essa meditação? É uma meditação ativa do Osho, que o foco dela, não só, mas também é ativar essa energia da libido. Quem aqui conhece? Conhece ou não conhece essa meditação? Eu vou perguntar, eu vou continuar falando, depois vejo vocês responderem, porque às vezes eu demoro para receber. Essa meditação Kundalini, ela foi criada pelo Osho. Eu tenho ela no meu canal do YouTube, explicando como que faz ela. E eu também vou dar ela no curso livre de massagem tântrica
desse fim de semana. Tem gente que já viu meus vídeos no YouTube e aí fala assim, nossa, que legal, mas às vezes tem vergonha de fazer em casa, porque também faz som. Oi, Hati, boa noite. Ou tipo, às vezes, não sei, é difícil de fazer sozinho, não tem inspiração, não tem, enfim. Então é massa também quando você faz junto com outras pessoas, né? Principalmente a primeira vez. Então quem quiser conhecer também nesse curso desse final de semana vai ter essa meditação Kundalini. Mas, enfim, vocês que talvez não, às vezes tá em outra cidade, em outro lugar que não consigam ir, procurem aí profissionais que ensinem as meditações ativas e procurem essa meditação Kundalini, tá? Kundalini ou Kundalini. É uma meditação relativamente simples. Primeiro ela tem uma parte de vibração, depois de dançar, depois de sentar, depois de deitar. E aí você pode fazer ela sozinha, ou se você pode fazer isso junto com a outra pessoa que você está se relacionando. Isso é muito legal fazer em casal, essa meditação, tá? Ela trabalha nesse lugar de soltar as tensões que a gente tem, né? Principalmente na região do quadril. E aí faz diferença você fazer junto com um profissional, porque daí ele também te ensina essas dicas de você soltar o teu joelho, soltar o teu quadril, né? Soltar o esfíncter, enfim, pra te ajudar a liberar mais essas tensões aí nessa região, principalmente da pelve. Soltar o pescoço também, que é um lugar que às vezes a gente fica no controle, não se entrega, né, pro próprio prazer, inclusive. Enfim. E aí depois a gente vai liberar essa energia do chakra básico e espalhar pro resto do corpo através da dança. É uma meditação bem legal, tá? Então, isso é uma coisa que pode te ajudar. Outra coisa, trabalhar a comunicação, né, como eu falei pra vocês, na terapia individual e ou na terapia de casal e ou em cursos, por exemplo, de CNV, tá? Outra coisa que pode ajudar vocês também, descobrir o que você gosta. Gente, isso é fundamental, como eu já falei aqui, que eu fui cruzando as causas e as soluções, né? Mas descobrir o que você gosta. Então, assim, tem momentos também sozinha, às vezes quando a pessoa mora junto, às vezes tem vergonha de ter um momento sozinha, às vezes acaba fazendo no banho, mas tudo bem, vê o jeito que é possível pra você, mas num lugar, assim, de realmente ter esse tempo assim com você, sabe? Que a gente fala assim, pra se masturbar, mas não só. É um momento com você, de você se fazer carinho, de você se falar coisas legais. Sabe essas coisas que você sempre esperou que a outra pessoa fizesse? Olha só, quando eu falo isso, eu já me pego no pulo. Porque às vezes tem coisa que a gente acha que não sabe, mas na verdade é porque não tá num lugar tão consciente. Mas conforme a gente vai remexendo no baú, isso vai vindo à tona. Às vezes a pessoa fala assim que não sabe o que gosta. Mas aí quando ela vai pensando assim, no que ela imagina, no que gostaria que a outra pessoa fizesse. Eu tenho uma fantasia de não sei o quê. Aí você vai cavucando e você vê que tem coisas ali que já indicam coisas que ela gosta, que ela deseja, que ela tem curiosidade, né? Enfim. E aí você pode começar. O exploração sozinha, ela não atrapalha a exploração com a outra pessoa. Às vezes tem gente que tem ciúmes. Como que você tá se masturbando sozinho? A gente tá num relacionamento. Gente, não, são coisas diferentes. A exploração sozinho é fundamental, porque quando a gente tá sozinho, não tem a cobrança do, se eu tô fazendo, se é bom pro outro ou não, se o outro tá gostando ou não, o que o outro tá achando ou não. Então é um lugar um pouco mais tranquilo, né? Claro que às vezes com o outro tem outros estímulos que às vezes podem, né, ter excitações diferentes, mas quando a gente tá sozinho é um lugar um pouco mais tranquilo pra gente poder ter o tempo, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu volto. Então é muito importante esse tempo também de você descobrir o que você gosta, né? Às vezes você pode comprar também esses brinquedinhos eróticos, explorar novas formas de se tocar. No curso que eu vou dar esse fim de semana, a gente vai fazer os 5 tipos de toques, e que inclusive você pode fazer em você também sozinho, né? Vocês vão aprender os princípios, e cada um desses tipos de toque você pode inclusive aplicar nos seus momentos também de alto prazer, né? Toques profundos, toques sutis, toque com óleo de coco. Ai, a boca chega a salivar. Ai, gente, sextou, hein, gente? Eu quero ver vocês. Olha, hoje... Ixi, nossa, a gente já tá 1h11 de live aqui. Meu Deus, esse tempo passa correndo. Quero ver vocês já começando a aplicar as coisinhas hoje, hein, gente? Hoje é dia. Como vocês vão? Vocês vão sextar hoje? Me contem aí. Como que tá a programação de vocês? Eu só na aguinha.
Que a minha cabeça já frita, né? Se eu beber, não consigo dar aula pra vocês. Esqueci de comprei cerveja, esqueci de colocar na geladeira. Outras possíveis soluções. Tem mais duas coisas que é só o que eu quero falar. E a gente, se vocês quiserem, a gente faz uma prática, senão a gente fecha por aqui. Eu comecei falando isso e eu vou terminar, porque isso é fundamental para vocês poderem explorar novas formas de sentirem prazer e reativar a libido de vocês ou aumentar a libido de vocês. Lembrar que sexo não é só penetração. Gente, eu digo isso não é porque eu sou contra a penetração, não, tá? Eu gosto, eu acho legal, eu acho que... Tem momentos que quero, tem momentos que não quero. Recebo muitos clientes, tanto homens quanto mulheres, que gostam de penetração, enfim. Não tenho nenhum problema com isso. Mas estar preso a isso, né? Esse também um lugar de falocentrismo, né? Colocar o falo como um lugar principal ali, em que tudo deve se encaminhar para isso, ele acaba sendo muito problemático. Às vezes, inclusive, eu lembro aqui de algumas clientes já que nem começavam essas outras coisas que às vezes a gente chama popularmente de preliminar, né? Tipo, se esfregar, beijar, carinho, porque já sabiam que o parceiro ia se encaminhar pra penetrar depois. E às vezes não conseguia dizer que não queria, então nem começava. Então às vezes você perde a oportunidade de explorar coisas que sejam prazerosas para as duas pessoas, porque um ou os dois estão presos nesse lugar de que sexo precisa necessariamente ter penetração, né? Lembra que a penetração é uma das possibilidades. E mesmo assim, penetração é uma coisa que também não precisa ficar só entra e sai, tá, gente? Pelo contrário, inclusive muito entra e sai, às vezes pode acabar machucando a mucosa, principalmente com o uso de preservativo, né? Então, a penetração às vezes pode ser lenta, às vezes respirando, se masturbando, se esfregando, se beijando quando penetra, rebolando, rebolar. Lembrem-se disso, rebolar é muito bom. Muito do prazer, muitas vezes o prazer vem pelo movimento da pelve, né? Mais do que do atrito entre genitais. E é isso que eu queria falar pra vocês. Mar tá falando prática. Quem que mais quer prática? Vocês estão cansados? Querem incestar? Querem que a gente faça aqui uma prática? Me digam aí como que vocês estão. Enquanto vocês vão escrevendo aí, vou falar um negocinho que eu esqueci sobre o curso desse domingo. Que... o que eu ia falar? Pra quem não viu o conteúdo que vai ter no domingo, gente, tá no meu... Ai, meu Deus. Na minha bio do Instagram, tem lá um site. Aí lá tem as informações sobre o curso. E aí vai ter muitas coisas. Vai ter meditação, vai ter prática de respiração, vai ter prática de massagem, vai ter demonstração, vou falar sobre a parte de anatomia do prazer. Eu vou a parte genital também, eu vou demonstrar em próteses como que funciona a massagem genital. E quem quiser faz a prática, quem não quiser não faz. Vai ter muitas coisinhas muito legais, quem quiser dar uma olhada lá. E é isso, né, gente? É uma oportunidade de vocês poderem explorar esse lugar, né? De descobrir mais coisas que te deem prazer. Às vezes a gente não transa porque também não sabe outras formas de ter prazer. E é importante esse lugar de inspirações, né? Esse lugar de um espaço tranquilo e seguro para que você possa experimentar. Porque às vezes, durante as relações sexuais, a gente tem medo de experimentar algo novo. E se a outra pessoa não gostar? E se tiver errado? Não sei se isso dá prazer ou não. Enfim, a gente se sente seguro. Então, esses outros espaços, não fora do contexto sexual, é bem legal pra gente poder se soltando pra isso, né? Querem prática? Então tá, vamos fazer. Como a gente já. Essa aula tá bem grande, a gente vai fazer uma prática pequenininha, mas pra poder já ativar aí essa energia, esse fogo de vocês, que hoje tá frio. É bom que já vai esquentar, com certeza. Já vou até tirar aqui. Seguinte, então, gente, vocês podem se sentar. Pode se sentar ou pode fazer em pé, como você quiser.
Se você for fazer em pé, deixa os teus joelhos soltos, tá? E os pés paralelos, mais ou menos na largura do quadril. Se você for sentar, e apoia bem os seus pés no chão também. Sempre legal essa coisa de ter bases pra te apoiar, pra você sustentar aí o teu fogo. O fogo, ele não sai do nada, né, gente? Ele tem uma base, uma terra aí. Então, essa terra precisa ser esses seus apoios aí, os pés, o quadril, tá? Então, bora lá. Vou pedir para que vocês fechem os olhos por alguns instantes. E primeiro, só se concentra na tua respiração. Sente o ar entrar e sair. Vai voltando para você, a gente falou bastante coisa, né? Também teve o teu dia, a tua semana. Vai deixando isso e ficando para trás e voltando para você, pro teu corpo, pra tua respiração. À medida que vai sentindo, percebendo tua respiração, vai encontrando um ritmo, uma profundidade que seja gostosa, que faça sentido para você nesse momento. E aí vai deixando a tua respiração e se direcionando lá para baixo, para tua pelve, sem forçar, tá? É um lugar como se você quisesse abrir internamente as partes do teu tronco. Pensa assim, como se no teu coração, na tua barriga tivessem janelas que você vai se abrindo, que você vai abrindo para que o ar possa ir descendo. A cada respiração um pouco mais para baixo, lá em direção ao teu baixo ventre, o teu quadril, em direção ao teu sexo. E aí você vai agora fazer um banda, só chama banda, né? A gente vai fazer alguns bandas que são travas, né? No yoga e no tantra são técnicas de contrações que podem ser feitas em várias áreas. Hoje a gente vai fazer do assoalho pélvico. Ou seja, contrair e soltar essa musculatura que segura o xixi e o cocô, tá? Então você vai fazer de uma forma livre. Contrai a musculatura da vagina, do ânus, da parte mais interna do pênis. Você vai contrair até o máximo e soltar, relaxando até o máximo. Não precisa forçar para fora, tá? Só vai contrair e depois descontrair, relaxando. A gente vai fazer algumas vezes respirando profundamente, no teu ritmo, num ritmo que seja gostoso para você. E, se possível, de olhos fechados, para vocês sentindo internamente essas partes que vão se contraindo e que vão relaxando. Agora descansa. Sente como que tá agora essa região e o resto do teu corpo. E agora a gente vai voltar a contrair, relaxar, só que acelerando um pouco mais o ritmo.
tá? Eu vou propor um ritmo aqui pra vocês, só pra gente ir fazendo junto, tá? Não é que tem um ritmo certo ou errado, mas só pra gente propor, assim, um crescimento semelhante aqui de ritmo, tá bom? Então, novamente, se vocês abrirem os olhos, fechem os olhos e contrai, solta, 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 contrai, relaxa. Respira profundamente, sente essa região do teu sexo, sente o teu corpo, percebe se teve alguma mudança de temperatura, de sensação. E agora a gente vai fazer de novo, só que a gente vai acrescentar um mantra. Essas técnicas que eu tô passando pra vocês são dentro do Tantra, tá? A gente tá ativando essa energia sexual, só que a gente vai agora ativar e canalizar ela pra outros chakras, pra você também não ficar essa noite com energia só e no teu chakra básico. Pra você poder se nutrir, deixar esse fogo alimentar todo o teu corpo, tá? Então a gente vai contrair, relaxar, igual tá fazendo, tá? Agora, mais ou menos nessa velocidade, se você quiser faz um pouco mais rápido, um pouco mais lento, mas nessa velocidade contínua. E só que a gente vai entoar alguns bídias, tentando como se a gente contraísse e puxasse a energia de baixo pra cima em direção a esses lugares que eu vou falar pra vocês. Então, a gente vai começar colocando a mão abaixo do umbigo e a gente vai contrair e soltar 8 vezes, sentindo essa energia vindo lá do teu períneo até essa região aí do baixo ventre, tá? E a gente vai entoar o mantra VAM. Então a gente vai fazer assim, agora o primeiro vai ser ainda um pouco mais demorado que eu tô explicando, mas depois a gente vai fazer igual nos outros chakras, tá? Aí vai fazer assim, ó, vam, 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 vam. Só que aí cada vam, você contrai o teu períneo. Vam, 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 vam. Beleza? Deu pra entender, gente? Só me respondam aí se deu pra entender ou não. Podemos começar? Alguém tem alguma dúvida? Sim, beleza. Então, põe a mão aí no baixo ventre. A gente vai começar. Vam, 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 vam. No último som, você pode manter um pouco a contração enquanto fica no e depois relaxar, tá? A gente vai fazer igual agora na região do estômago com o som RAM. Ram, 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 ram.
Agora leva pro coração o som Yam. Yam, 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 yam. Agora na garganta, o som Ham. Ham, 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 ham. E agora no topo da cabeça, o som Om. Om, 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 om. Relaxa os braços, relaxa o períneo. E a gente vai ficar alguns instantes de olhos fechados, respirando profundamente. Num ritmo que seja gostoso e fluido para você. E deixa ativo exclusivamente os músculos que forem necessários para você manter a tua coluna ereta. O resto relaxa. Fica nesse lugar de observador, de observadora, sentindo e testemunhando o que está acontecendo aí internamente. Leva uma das mãos no teu coração, a outra no teu baixo ventre, no teu sexo. Deixa essas duas áreas se conectarem enquanto você vai respirando. E se coloque num lugar receptivo, veja se há algo que o teu sexo gostaria de dizer pro teu coração, ou que o teu coração gostaria de dizer pro teu sexo. E então registra como você está se sentindo, registra como foi essa experiência para você. E aí nós fechamos a prática unindo a palma das mãos em frente ao peito. Gratidão pela presença de vocês.
Vou ficar aqui mais uns instantes, se vocês quiserem compartilhar, mas a gente fecha aqui a prática, reverenciando o Deus interno que habita cada um de nós, todos os mestres do Tantra que vieram antes de nós, os nossos ancestrais, esse espaço que estamos, a internet que nos conecta. E aí, então, vamos voltando a abrir os olhos. Carolina, Natal, boa noite. A gente acabou de acabar a prática de hoje. Eu queria saber como que vocês estão. Como que foi pra vocês? Tem algo que vocês queiram compartilhar? Meu coração acelerou muito quando fiz no cardíaco e tá acelerado ainda. Hannah, então você deixa os seus pés bem apoiados no chão e vai respirando, tentando levar o teu ar lá para as tuas pernas, tá? Eu não sei se essa aceleração você tá considerando, se ela tá incômoda ou não. Você conhece o exercício do grounding? De ficar de pé e deixar o tronco descer, mantendo os joelhos destravados. Muito bom, tô com o corpo todo vibrando. Ah, então tá bom. Sensação gostosa. Ah, então tá bom. O corpo tá latejando. Sétimo corpo mais presente. Foi muito bom, obrigada. Ai, gente, que bom, fico muito feliz. Essa é uma prática relativamente avançada, mas a gente fez aqui ela de uma forma rápida, até porque tá de noite, né, pra gente não sair muito doido, mas vejam como o poder do mantra, que é o som, o poder do banda, que é as contrações, os fechamentos, eles mobilizam a energia do nosso corpo, né? Você não precisa visualizar, acreditar, simplesmente se você faz, você sente no teu corpo, né? E vejam como tá tudo conectado, né? A gente contrai o sexo, mas isso reverbera em outras partes do nosso corpo, em outros corpos, inclusive como o Fernando trouxe muito bem, né? Em campos mais sutis, enfim. E a libido, ela tem a ver com isso também, né? Como que a tua energia de vida, de pulsão, de desejo, de tesão, né? Isso não tem a ver só com a matéria, com o sexo em si. Acaba se manifestando no sexo, mas não tem a ver só com o sexo, né? Como a energia da vida tá fluindo por você para poder se manifestar, né? Para poder transbordar e chegar nas tuas relações. Enfim, então espero que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de trazer sobre a aula de hoje ou sobre o curso que vai ter no domingo, alguma coisa que vocês queiram perguntar? E a gente já fecha o nosso aulão de hoje. Vamos sextar, né, gente? Podem sextar descansando, tá permitido também, viu, gente? Cada um aí sentindo as tuas necessidades, os teus desejos. Vale namorar sozinho, vale namorar online, vale namorar presencial, vale descansar, vale te amiguinho nos gatos. Cadê meus gatinhos? Gratidão, gratidão, querida. Se não tiver então nenhuma pergunta, então é isso. Quem quiser estar com a gente nesse domingo, tem aulão de massagem tântrica 5 elementos. Quem quiser participar do curso... Oi, Mar, vou te mandar então
Ou melhor, é mais fácil você ver, porque é mais rápido. Que vai esqueça quando fecha a live. Na minha bio do Instagram, tem lá o link do Simpla. Aí você olha lá a programação, qualquer coisa você me manda um alô no direct também que eu respondo, tá? Que eu tiro dúvida, enfim, qualquer dúvida eu tô por aqui. Tá bom? Se por acaso tiver alguém assim que quer muito participar dessa turma, mas não consegue agora por uma questão de data, me manda um alô também, que eu tento te colocar na fila de espera para a próxima turma. Tá bom? Ai, beijo muito grande pra vocês. Um abraço. Ai, tô muito feliz que vou encontrar vocês no domingo. Quero dar abracinhos em quem quiser. E é isso, gente. Até a próxima semana. Lembrando que toda segunda, por enquanto, segunda noite, tem os aulões aqui no Instagram. Tem um grupo no WhatsApp também. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp dos aulões, que é quando eu aviso os temas, às vezes mando algumas coisinhas extras, aviso quando eu não vou poder também. Enfim, me fala que eu passo o link do WhatsApp, tá bom? Uma beijoca, boa noite e até a próxima.